Olá, boa tarde. Hoje vamos falar sobre consultoria de amamentação pré-parto, antes do bebê nascer. Vou colocar aqui o comentário. Consultoria de amamentação pré-parto. Vamos fixar o comentário. Então, para quem não me conhece, eu sou Andréa Lins, eu sou nutricionista de formação, mas trabalho com aleitamento materno. Sou apaixonada por esse mundo. Sim, ele é um mundo de desafios, mas eu vejo que é necessário muitos profissionais ainda no mundo para auxiliar famílias que ficam perdidas, que não sabem nem por onde começar. Por isso eu comecei a implementar aqui na minha região a consultoria pré-parto de amamentação. Então, a gente pode estar trabalhando com essas famílias antes mesmo do bebê estar no colo. Oi, Ingrid. Obrigada pela tua presença. A gente pode estar trabalhando com essas famílias antes mesmo do bebê estar no colo, tá? E às vezes uma simples palavra, uma simples orientação é o suficiente para essa família ter o sucesso no aleitamento materno e esse bebê receber o melhor alimento do mundo por 6 meses exclusivo. Então, hoje eu vou passar o passo a passo para vocês de como eu, Andréa Lins, faço a minha consultoria pré-parto. Eu já separei aqui para vocês, deixa eu mostrar todos os materiais que eu uso, que vocês podem estar adquirindo aí bem facilmente. E trouxe também aqui as imagens que eu uso, que eu coloco numa pastinha, para deixar bem exemplificado aos pais as orientações. E pode ser que sejam muitas orientações em uma simples hora contigo ali, e que na hora que eles estejam com o bebê realmente no colo, eles esqueçam tudo que você falou, mas na hora da dificuldade vai ter um estralo. Ela me falou isso, vamos tentar isso aqui. E aí deslancha o aleitamento é sucesso e eles nunca mais vão esquecer de você. Eles vão te ter como uma ídola, uma deusa que foi fundamental para realizar um sonho deles, que é amamentar o filho, né? Amamentar a pessoa que eles mais amam, aquele ser dependente deles, e eles querem dar o melhor alimento do mundo, tá? Então vamos começar, não vou ficar esperando o pessoal entrar, tá? O que eu faço no primeiro momento que eu tô com essa família em relação à conversa? Eu falo sobre os benefícios do aleitamento materno. Se vocês estudam sobre aleitamento materno, vocês sabem que existem 1000 benefícios e não tem por que a gente sair falando todos eles, até porque vai ser cansativo, e eu sempre falo que teoria todo mundo tem na internet, né? Se elas pesquisarem ali benefícios da amamentação, ela vai achar 300.000 blogs de maternidade falando tudo porque o leite materno é bom, tá? Então, o ideal é que você pergunte para essa mãe de início se ela sabe os benefícios do aleitamento materno e deixa ela falar o que ela sabe. Você pode complementar com algo mais simples, eu sempre falo assim que o leite materno tem os anticorpos, que isso fórmula nenhuma vai ter, que vai ser a primeira vacina do bebê, que é um leite específico para o ser humano, né, e não para um outro animal. Então é perfeito, tem todos os nutrientes que o bebê precisa, vai ser o melhor alimento para ele se desenvolver, crescer, ficar inteligente. Eu falo o básico, sabe? Eu não fico ali, diabetes, pressão alta, não sei o que, porque é muita informação e não é nesse sentido que eu tô ali para falar de amamentação. Eu quero passar a parte prática para eles, tá? Porém, uma parte da teoria eu quero falar, e eu fico bastante tempo nisso, que é em relação ao histórico familiar dessa família em relação à amamentação.
Sabem por quê? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, que nós temos 3 tipos de herança. Nós temos a herança financeira, né? Nem todo mundo tem, mas temos a herança financeira, temos a herança genética, então a gente herda os genes dos nossos pais, todo mundo sabe disso, né? Nós temos a herança emocional, e essa herança emocional pode atrapalhar e muito a amamentação. Então, um exemplo que deixa bem claro foi que uma das palestrantes que eu estava num congresso de aleitamento materno, ela falou o seguinte, que ela estava auxiliando uma mãe na amamentação e essa mãe conseguiu amamentar perfeitamente seu bebê até 5 meses. Quando chegou aos 5 meses, o bebê simplesmente parou de mamar, do nada, e ninguém entendia o porquê. E aí ela foi conversar com essa mãe e descobriu que essa mãe, aos 5 meses, foi adotada. Ou seja, ela foi retirada da mãe dela e, obviamente, foi desmamada abruptamente quando ela era bebezinha. E isso influenciou diretamente na mamada do bebê dela. Então a gente herda essas emoções e muitas vezes de forma inconsciente. Por isso que na consultoria de amamentação pré-parto eu converso muito com a família para que ela, principalmente a mulher, né, para que ela vá conversando com a mãe dela, como é que foi a amamentação dela, né? Se ela mamou, se a mãe dela sofreu, se teve fissura, se teve mastite, se foi uma coisa boa para ela, se foi horrível, porque é muito comum que as cenas se repitam entre mãe e filho. E quando a mulher entende que o que aconteceu com a minha mãe, aconteceu com a minha mãe, né? O que aconteceu comigo vai ser o que vai acontecer comigo, que não tem nada a ver o que aconteceu com a minha mãe. A chance do aleitamento materno ser sucesso é muito maior. Então eu sempre falo sobre isso na consultoria pré-parto, tá? Depois eu começo a falar da prática. Então, de teoria eu só falo isso, os benefícios do aleitamento materno, bem superficialmente, né? E falo sobre essa questão de herança emocional para ela ir conversando com os familiares, tá? Para saber o histórico da família em relação à amamentação. Aí eu vou para a prática. Eu começo a explicar as posições para amamentar, né? Eu uso essa imagem aqui. E aí, só para a mãe entender que existem inúmeras posições. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas enfim, tem deitada, tem sentada com a criança sentadinha, tem a posição inversa, né? Tem a posição tradicional. E mostrar para ela que não existe a melhor posição. Existe a posição que ela se sente confortável, tanto ela quanto o bebê. Oi, Thaís! Então, eu levo a minha almofada de amamentação, né? Que vocês, não sei quem esteve comigo na última live, mas eu falei bastante sobre as posições, mas vou repetir, tá? Eu vou afastar aqui um pouquinho. Então, eu sempre coloco a mãe para sentar numa poltrona. Opa, deixa eu virar aqui. Eu sempre coloco a mãe para sentar numa poltrona, né? Como eu já falei na outra live. E falo para ela colocar a almofada de amamentação que ela comprou. Eu sempre peço para ela trazer a almofada de amamentação que ela já tem. Até porque muda de uma almofada para outra, então ela traz. Mostra como é que deve ser a posição, né? Que o bebê não pode estar... ela não pode estar segurando o peso do bebê, que o bebê tem que estar apoiado. Toda aquela questão que eu já falei na outra live. Se vocês não viram, ela tá salva no meu feed. Eu expliquei exatamente como posicionar o bebê, como colocar o bebê para mamar, como segurar com a mão, como fazer a prega no peito, tá? Eu não vou estender nessa parte porque eu já expliquei, mas na sequência da consultoria de amamentação pré-parto, eu explico tudo isso pro casal, tá? Eles sabem exatamente como vão colocar o bebê para mamar. Opa! Quando o bebê estiver no colinho, tá? Então é isso que eu explico. Porém, muitas das mulheres nascem de cesárea, né? Então elas não vão conseguir sair da cama da maternidade
Oi, Letícia. Elas não vão conseguir sair da cama da maternidade para sentar numa cadeira e se posicionar e fazer tudo isso aqui que a gente ensina. Então eu falo, ó, encosta na parede, né? Sente na cama onde você mesma tá, coloque aqui os travesseiros e amamente assim mesmo, tá? Ok, depois que eu falo das posições, eu vou para uma segunda parte. Se vocês tiverem dúvida, vão perguntando, tá? Eu sempre uso imagem, gente, porque pode ser que elas nunca tenham visto um bebê mamar. Então elas nem imaginam o que é uma boca de peixinho. Então precisa ter imagem, precisa ter algo demonstrativo ali para a mãe entender e o pai também, tá? Então eu uso essa foto aqui que é do bebê abocanhando o seio, né? Então aqui ele abrindo bem a boca, então ele abocanhando e aqui ele já mamando com a boca bem bonitinha, tá? Eu uso essa foto aqui e aí eu mostro para eles quais são os sinais de uma boa pega. Né? Então eu mostro essa outra imagem aqui que exemplifica ainda melhor os sinais de uma boa pega e de uma má pega, tá? Todas essas essas fotos eu achei na internet. Então eu mostro aqui a pega adequada, o sinal qual é? O queixinho bem encostado no peito, tá? A bochecha bem arredondada. Se o bebê tá mamando bem, ele tá com a bochecha cheia. Se ele não pegou adequadamente, ele tá com a bochecha encovada. Se o bebê tá mamando bem, ele tá encostando o queixinho na mãe, no peito da mãe. Se ele pegou no biquinho, ele tá afastado da mama e esse queixo também fica afastado. Estão vendo? Isso tudo fica bem claro para os pais. Então, quando eles estiverem lá na maternidade e o bebê estiver mamando, eles vão estar conseguindo avaliar tudo isso, tá? E uma outra coisa, eu sempre falo à mãe, tudo bem que você já entendeu como avaliar, mas de um jeito você tem certeza. Se estiver doendo, o teu filho tá pegando errado. Amamentar não é para doer, tá? E aí eu falo o seguinte, não sei se vocês têm experiência com mães que amamentam, né? Mas no início, 98% das mães ficam machucadas no biquinho. E não é porque tá errado, é porque, querendo ou não, o peito... Deixa eu pegar aqui o peito. O peito, ele é uma pele muito sensível. E a gente não pega sol nele, né? Ninguém faz topless na praia, ninguém faz na casa, porque hoje em dia tem vizinho para tudo que é lugar. Essa pele é muito sensível, então às vezes o bebê tá pegando super bem, tá mamando aqui perfeitamente, né? Pegando atrás do biquinho, onde deve pegar, não tá pegando aqui onde machucaria a mãe. Só que mesmo assim ela fica machucada, porque, querendo ou não, é uma pressão que ela nunca teve ali, numa pele já muito sensível. E explicar isso para os pais, né? Eu sempre explico, olha, pode ser que vocês se machuquem na maternidade, você, mãe, tá aprendendo a amamentar, o bebê tá aprendendo a mamar e tá tudo certo, não tem problema. Na própria maternidade eles vão te ensinar como a gente vai melhorar essa fissura, mas eu já vou te deixar algumas dicas. E aí eu falo como que ela pode estar melhorando essas fissuras, através de imagem também, tá? Eu tenho essa imagem aqui para ficar bem exemplificado. Então, primeiro, mãe, se você saiu da maternidade fissurada, a primeira coisa que você pode fazer é ir ao sol, tá? Porque o sol, ele ajuda muito a cicatrizar, os raios UV, né? Mas se você não tiver sol e você precisar de ajuda nessa cicatrização, a gente tem as lâmpadas, né, infravermelho. Mas a gente só usa essas lâmpadas quando tá realmente muito machucado, tá? Quando tá assim que ela consegue estar amamentando e só passando ali o próprio leite materno já vai melhorar, não tem por que usar essa lâmpada, porque ela traz riscos, né? A mãe tem que estar usando
óculos de sol para estar cuidando dos olhos, né? Ninguém pode estar ao redor enquanto ela está usando essa lâmpada. É no máximo 3 vezes ao dia. Então, a gente sempre indica o sol. Tempo de sol, 3 vezes ao dia, 10 minutinhos. Enquanto ela tá tomando sol, ela tem que tirar bastante o leite e passar nesse peito, tá? Então, espremer bastante esse leite, né? Tirar esse leite com a mão, passar bem, deixar bem molhado e ela ir pro sol. E aí, esse peito em 1, 2 dias vai cicatrizar e a mãe nunca mais vai sentir dor ao amamentar, tá? Mas é legal deixar claro que pode ser que ela machuque mesmo que o bebê esteja pegando bem. Quando continua machucando, mesmo depois de 2, 3 dias amamentando, o bebê não tá pegando bem, o bebê tá pegando no biquinho e tá machucando essa mãe, tá? Então, se vocês não viram a última live, eu expliquei exatamente como fazer o bebê não pegar no biquinho, né? A gente faz uma dobrinha do lado para o bebê conseguir pegar a areola e não vir com o peito assim e acabando ficando no biquinho, tá? E aí eu explico isso para a mãe também. Bom, continuando falando das fissuras, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existem 1001 pomadas para a mãe passar no peito, tá? E geralmente ganha muito de amostra grátis, tá? Ou ganha em chá de bebês e etc. Problema tem? Não tem, pode passar, né? Elas são feitas para isso. Necessidade tem? Não, né? O próprio leite materno é cicatrizante, é bactericida, então só passando ele e indo para o sol já vai cicatrizar. Então nisso a mãe economize muito, né? Mas também, se ela quiser, a gente usa o óleo de girassol, o Dersane ou genérico, tá? Ele é muito cicatrizante e ajuda muito na mãe que tá muito fissurada. Então eu acabo orientando isso. E mais nenhuma outra pomada. Mas daí vai de cada profissional, tá? E aí, gente, não sei se vocês já viram, quando a mãe tá machucadinha no biquinho, ela acaba usando o sutiã de amamentação e aquele sutiã gruda no biquinho do peito dela. E cicatriza e perde a casquinha, cicatriza, perde a casquinha, cicatriza e perde a casquinha. Às vezes é uma coisa mínima, mas isso faz a mãe desmamar porque nunca melhora aquele peito e a dor nunca passa. Já pensaram sobre isso? Então a gente tem que fazer com que aquele sutiã não grude no bico do peito da mãe. E aí a gente usa as rosquinhas de fraldinha. Não sei se vocês já ouviram falar. Alguém já tinha ouvido falar sobre isso? Essas rosquinhas de fraldinha, a gente coloca no peito e aqui fica o biquinho da mãe. E aí ela coloca o sutiã em cima e acaba não machucando. Eu vou pegar aqui um paninho para vocês entenderem como faz. E aí eu ensino para os pais na consultoria de amamentação também, para elas não terem que usar, por exemplo, absorvente ou a concha, que é o que a gente não indica, tá? Deixa eu pegar aqui o paninho para vocês entenderem. Ó, um paninho de louça, tá? Mas daí no caso a mãe com certeza vai ter fraldinha pra fazer. Geralmente as fraldinhas são quadradinhas, né? Então ela vai fazer um triângulo com essa fraldinha, tá? Fez o triângulo, ela começa a enrolar assim. Ó, ficou enroladinho. Enroladinho, ela vai apertando. E aí ela amarra. Estão vendo? Virou uma rosquinha. Depois, se vocês quiserem, revejam. E aí ela vai botar aqui no peito, que tá machucado. E aí ela pode botar o sutiã. Estão vendo? Aqui, qual é a vantagem de usar isso aqui? O bico do peito vai continuar respirando, não vai ficar abafado, então vai ajudar na cicatrização.
O pano do sutiã não vai grudar no bico do peito e não vai prejudicar essa cicatrização. E a gente não vai estar ajudando, por exemplo, a proliferar bactérias e fungos, né? Não sei se vocês já ouviram falar do sapinho. Muitos bebês têm sapinho porque as mães acabam usando outras coisas. Isso daí não gruda, Luana, é isso mesmo. A mãe acaba usando outras coisas que não a rosquinha. E aí, essas coisas acabam sendo isso aqui, ó. A concha. Não sei se vocês já viram alguma mãe usando essa concha, mas a gente não indica. Ela é vendida em toda a farmácia, é muito fácil de achar. Também estão se dando em chás de bebês. E aí elas usam porque tá machucada, acaba protegendo o biquinho, tá vendo? Mas aí percebam, vai ficar sempre úmido, porque vai ficar abafado. Então pra nascer fungo é rapidinho, né? E aí nasce o sapinho, passa pro bebê, é toda uma confusão que não precisava. E a concha também traz um outro prejuízo, porque aqui onde encaixa o biquinho, faz uma força. Então quando a mãe tira a concha, fica a marca da concha aqui. Não sei se vocês já viram. Isso aqui é o suficiente para obstruir um ducto lactífero. Vamos simplificar isso que eu falei. Os caninhos que passam leite, né? Assim que eu falo para a mãe, ó mãe, os caninhos que passam leite, eles são muito fininhos, da finura de um fio de cabelo, tá? É muito fininho, é assim, ó, eu mostro pra ela, eu pego meu cabelo, ó, é fininho assim. Qualquer tipo de pressãozinha que você fizer nesse peito vai acabar obstruindo esse canalzinho e o leite não vai conseguir passar. E aí esse leite que era para sair do peito vai ficar aqui parado e vai ser alimento para bactéria. E aí pensa, mamãe, o teu biquinho já tá rachadinho, para entrar bactéria é fácil. Se a bactéria entrar e achar um leite parado, é ambiente perfeito para ela se proliferar e daqui a pouco você ter uma infecção na mama, que é a mastite. E muitas mães desmamam o seu bebê por causa da mastite. Então a gente, orientando antes mesmo dessa mãe ter o bebê no colo, a não usar a concha, a gente já tira a chance disso acontecer, tá? Então a rosquinha faz com que a mãe não use a concha. E também o absorvente mamário, né? A gente também não indica o absorvente mamário porque esse absorvente vai fazer ficar ali molhadinho, perfeito para o fungo crescer, tá? Mas aí vamos para a vida real, né? Vamos dizer que agora com o coronavírus talvez não, mas aí a mãe tá amamentando, mas ela tem um casamento. Como é que ela vai com essa rosquinha enorme, aqui, uma aqui, outra aqui, e vai botar o vestido, né? Vai ficar ridículo, vai todo mundo olhar pra ela e não vai entender o que ela tem naquele peito. Não tem condições, né? Aí eu oriento, ó, quando você for sair e não quiser se incomodar, muitas vezes com esse leite que fica caindo do peito e manchando a tua roupa, molhando a roupa, né? Que as mães têm muito leite no início e pinga leite do peito e molha a roupa, né? E às vezes fica aqueles 2 triângulos assim de leite na mãe. Então, pode sim usar o absorvente, prefiro que use o absorvente e não a concha, né? Para que você não passe vergonha na rua, tá? Mas ao chegar em casa, o ideal é que você tire esse absorvente, use a rosquinha ou até não use nada. Deixa esse peito para fora, se puder, né? Os 2 peitão para fora, deixa pegar um ar, deixa respirar, pra gente cuidar dessa mama. Quem me ensinou tudo isso, que é a Orcélia, né? A técnica de enfermagem do HU, que já se aposentou, ela falava muito isso na maternidade. Viver como uma índia. Então a índia tá sempre com o peito de fora, não abafa nada, não usa concha, não compra nada, não passa pomada, não precisa de nada do que a indústria inventa, né? Simplesmente passar o leite materno, não abafar, já vai cicatrizar esse peito, tá?
Tá ficando alguma dúvida ou tá tranquilo pra vocês? Eu vou continuar, se ninguém tiver perguntas. E aqui, gente, eu coloquei uma casca de banana, mas eu já ouvi de tudo. Já ouvi casca de mamão, já ouvi folha de repolho, várias coisas que se usava e ainda se usa para passar no bico, para cicatrizar esse bico. O ideal é que não use, até porque vai ser mais um alimento para a bactéria, né? A gente já tem o leite materno ali para a bactéria nutrir, ficar bem gordinha. E aí, se a gente fica passando casca de fruta, pode ser que fique pior ainda. Então, o ideal é que não use nada disso, tá? Nem concha de amamentação, nem uma fruta e nem absorvente, tá? Que bom que você tá gostando, Ingrid. E aí, depois que eu falo tudo isso, casca de banana, você já tinha ouvido falar sobre isso, Letícia? Gente, eu já ouvi várias coisas que agora eu não tô lembrando, mas assim, é fruta de tudo, é legume de tudo, já se passa tudo no peito, né? Menos o leite, que o leite tá ali e não se passa o leite, tá? Outra imagem que eu uso na consultoria de amamentação pré-parto é essa aqui, do tamanho do estômago do bebê, tá? Apesar de que ela já tá bem difundida na internet. E aí um erro nosso, como a gente trabalha com nutrição infantil, a gente acha que todo mundo sabe o que a gente sabe, porque a gente tá o tempo todo vivendo isso, né? Mas toda vez que eu mostro essa imagem, os pais ficam de cara. Como assim? É só isso de leite? Ah, você usou, Letícia? É assim, ó, eu não vou dizer que a casca de banana não ajude na cicatrização do peito. Pode ser que ajude, né? Mas a gente evita porque é mais um alimento para bactéria, né? E aí daqui a pouco tem uma infecção, uma mastite ali porque passou fruta, passou coisa, né? É mais por isso, tá? Mas pode ser que tenha uma propriedade ali que seja cicatrizante e ajude a mãe, né? Então eu vou continuar aqui. Então, quando eu mostro essa imagem e mostro que nos primeiros dias o bebê precisa de 5 a 7 ml de leite, isso causa tranquilidade na família, vocês não têm noção no impacto que isso pode gerar e isso ser o sucesso do aleitamento materno. Por quê? Vocês sabem que no início a gente tem o colostro, né? O colostro, que é o primeiro leite da mãe, é o leite mais rico, por sinal, né? Mais rico em anticorpos, vitaminas. É o que realmente o bebê precisa para os primeiros dias. Mas são gotinhas. Se você for extrair leite de uma mãe que está com um dia pós-parto, pode ser que você fique ali por 20 minutos tirando leite e você no final consiga tirar 5 ml. Você não tira nada, né? E a mãe vendo aquilo, meu Deus, só 5 ml no meu peito, meu bebê vai passar fome. E daqui a pouco ela inventa que vai sair da maternidade e vai lá comprar fórmula porque eu não tenho leite e meu bebê tá com fome. E aí se você mostra pra mãe essa imagem de que é só 5 ml que o bebê precisa, ela vai ficar tranquila. Eu tenho gotinhas de leite, são gotinhas que meu bebê precisa. Então tá tudo certo, eu vou confiar no meu leite materno e na minha produção. Entenderam? E aí depois, claro que o bebê vai crescendo, o tamanho do estômago dele vai crescendo e a necessidade de leite vai aumentando também, né? Quando chega em um mês, são de 80 a 150 ml de leite, tá? Então eu mostro essa imagem pra mãe também e faz total diferença, tá? Deixa eu ver o que mais que eu separei pra vocês. Outra coisa que eu falo é sobre isso aqui. Eu sempre falo assim, ó, eu sei que você tá recebendo um monte de informação e tudo certo, porque eu sempre entrego uma pastinha com tudo que eu falei inscrito e falo, ó, leva pra maternidade, se você quiser lembrar de alguma coisa, tá ali escrito. Então eu entrego aquela pastinha com tudo escrito. Mas eu falo, se for para você lembrar de alguma coisa quando o teu bebê nascer, é disso. Que
ou uma pediatra ou uma fonoaudióloga tem que olhar a linguinha do teu bebê na maternidade. Porque se a linguinha dele for presa, que a gente fala de frênulo curto, a gente vai passar muito mais trabalho depois, né? Porque daí essa pelezinha fica mais difícil de ser cortada, tem que anestesiar o bebê, precisa ir numa odontopediatra, não é barato, custa aqui na minha região de 500 a 600 reais para cortar uma pelezinha, que muitas vezes na própria maternidade o pediatra vai lá ou a fonoaudióloga e corta bem rapidinho e resolve o problema, tá? E muitas vezes o desmame é causado por causa disso, porque o bebê mama e não ganha peso. Por quê? Porque ele não tem forças para tirar leite. Ele tá ali mamando, mas ele tá se cansando e não tá tirando leite suficiente. Então essa é uma informação que ninguém fala para uma mãe, para uma gestante, né? Então ela vai lá, ela tá sabendo do quê? De parto, né? Ah, que legal, Letícia, bem legal teu relato. E corta na maternidade, no mesmo momento o bebê já pode sair e mamar, né? Não é uma cirurgia, é um simples cortezinho ali que resolve o mundo do bebê, né? E se tu deixas para cortar depois, é todo um trabalho, é gasto, os pais ficam desanimados porque vão pesar o bebê 5 dias depois, né, no pediatra, e o bebê não ganhou peso, e ai, meu leite não é forte, meu bebê não... E aí vão pra fórmula e era só a linguinha do bebê. Isso, esse seria o teste da linguinha, exatamente, mas nem toda maternidade faz. Eu sempre falo, ó, o pediatra chegou na sala, você fala, vai olhar a linguinha do meu bebê, tá? Se é pra lembrar de alguma coisa da consultoria pré-parto, é isso. Olha a linguinha do meu bebê, tá? Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui. Bom, eu uso várias outras imagens, mas se eu fosse trazer todas aqui, eu ia ficar muito tempo. Mas uma coisa que eu também foco bastante é sobre tirar o leite materno. Aqui tem uma foto da mãe tirando o leite materno. E aí Oi, Radmila! E aí a própria gestante, no final da gestação, já tem leite materno no peito, né? E aí eu peço que ela mesma, no próprio peito, já aprenda a tirar leite, tá? Por quê? Não sei se vocês já ouviram falar que a gente tem a apojadura. E essa apojadura acontece com todas as mulheres. E é uma preparação mecânica do peito para amamentação. O que é a apojadura? A mãe tem o bebê na maternidade e descem gotinhas, que são colostro, né? Tá tudo certo na maternidade, a glicose do bebê tá tudo certo. Nossa, tá mil maravilhas, receberam alta, vou pra casa. Chegou em casa, ninguém falou pra ela que ia acontecer um fenômeno com ela ao dormir e ao acordar, o peito dela ia estar 3 vezes o tamanho do que estava na maternidade. Que o peito dela ia estar um balão cheio, né? Um peito cheio de leite, e ela acorda com aquele peito sensível, dolorido muitas vezes, né? E ela não sabe o que fazer com esse peito. E aí, o que ela faz? Ela vai pesquisar na internet. Como tirar leite do meu peito. O que elas encontram na internet? Vai pro chuveiro. O chuveiro ajuda a tirar leite. E aí lá vai ela no chuveiro, no banho quente, para tirar esse leite que tá ali no peito. Por causa da apojadura, que é o fenômeno que desce bastante leite. E aí, ela vai no chuveiro tirar o leite. O que acontece? O calor aumenta a produção de leite. Então, sim, ele dilata os ductos lactíferos e aí o leite consegue sair mais fácil. Então, sim, quando ela sai do banho, dá um alívio no peito. Ufa, né? Posso dormir, não tô mais sentindo aquele peito pesado. Daqui 2 horas o peito dela tá o dobro do tamanho, porque ela estimulou ainda mais a produção por causa do calor.
E a gente tem uma prova disso, que quando eu trabalhava na maternidade e os bebês precisavam ficar na luz por causa da icterícia, e o bercinho desse bebê ficava do lado da cama da mãe. E aí a mãe dormia pertinho do bercinho do bebê com aquela luz quente. E aí a mãe que dormia perto desse bercinho, o peito dela enchia muito mais rápido do que as mães que não tinham o bebê com icterícia. Porque era calor ali o tempo todo perto daquele peito. E aí a produção de leite aumentava muito. Então, por isso que é importante essa consultoria pré-parto. Passando pente ainda, o pente pode até ajudar, sabe por quê? Vai estar mexendo aquele leite parado. Então pode até ser que ajude, mas não tem necessidade. É só fazer a massagem. Então essa é a orientação que você vai dar, ó. Quando você sentir que o teu peito tá cheio, como que você vai sentir? Primeiro, você não vai conseguir nem afundar o teu dedo. Você vai apertar e o teu dedo não vai nem mexer no teu peito, de tão esticado que a pele dele tá. Você vai tentar fazer essa dobrinha aqui e você não vai conseguir. E aí imagina, se você não tá conseguindo fazer a dobrinha, imagina o seu bebê. Vai dificultar que ele também pegue no teu peito. Então a gente precisa esvaziar essa mama, né? Amaciar, deixar esse peito... ela acertou, tua avó acertou, Ana. A gente precisa amaciar esse peito. Como é que a gente vai fazer? A gente vai massagear e aí não tem regra, tá? É o jeito que a mãe se sentir tranquila. Geralmente embaixo do peito é onde fica mais empedrado, tá? Isso que tá acontecendo com a mãe é que eles falam, meu peito empedrou, né? Então a gente massageia aqui embaixo, massageia em volta. Meu Deus, parece que foi você que acompanhou o nascimento do Luca. Ficou no banho de luz e aconteceu exatamente isso comigo. Eu tô adorando os exemplos, que daí eu não fico como mentirosa, né? Mas exatamente isso, o calor produz muito leite. Então a gente precisa evitar ao máximo que aquela mãe que tá com o peito cheio vá pro banho quente tirar leite, né? Tem que ser no ar ambiente. É massagear esse peito, massagear bem. Tem mães que fazem assim com o peito. Já vi mães que fazem assim, tá? Pra sacudir esse peito. Massageou bem, na própria massagem a gente vai começar a pingar leite, né? Porque a gente tá movimentando esse leite que tá parado. E aí a gente vai tirar esse leite. A gente tem duas formas de tirar. Ou com o Czinho, é o dedão aqui em cima e os 4 dedos embaixo. E aí a gente vai apertar e soltar, apertar e soltar, apertar e soltar. Reparem que os meus dedos estão fixos. Ele não tá assim, e isso acaba assando a pele da mãe quando a mãe fica assim, ó, tá? Os dedos fixos alinhados, o dedão alinhado com os dedos de baixo, alinhados com o mamilo. E é pra trás, reparem que a gente faz uma força pra trás, não é voltada pra frente, estão vendo? Porque os seios lactíferos, eles estão aqui atrás. Então vocês podem ensinar essa mãe, antes mesmo do bebê nascer, a saber tirar o próprio leite, porque quando isso acontecer com ela, ela já vai ter conhecimento e não vai passar trabalho, né? E talvez não vá desmamar porque soube como tirar o próprio leite. A gente tem um segundo jeitinho que a gente pode, com as duas mãos, segurar uma em cada lado, o dedo do meio vai ficar alinhado com o mamilo. E aí a gente vai apertar e soltar, apertar e soltar. E nesse movimento a gente já tá até massageando o peito, né? E isso alivia bastante a mãe. Tem mãe que prefere o Czinho porque acaba encostando menos no peito e aí dói menos, né? Porque tem mães que são muito sensíveis à dor e aí o peito tá ali muito cheio, dolorido, ela prefere só ficar aqui de leve. Como tem mãe que já prefere vir aqui e tirar tudo de uma vez, porque ela não aguenta mais aquela dor, quer que aquele leite saia. Isso, não sei se vocês já tinham ouvido falar sobre isso, mas isso ninguém ensina, né? Querendo ou não, o que se fala muito hoje é sobre
se preparar para o parto, né? E tem que se preparar, óbvio, tem que fazer o plano de parto, tem que saber o que é uma cesárea, o que é um parto natural. Mas eu sempre falo que o parto dura um dia, né? Às vezes mais de um dia. Mas a amamentação pode durar 2 anos ou mais. Então, por que a gente se prepara só para o parto e não se prepara para a amamentação? Então, vocês podem usar essa abordagem para chamar essas famílias para vir com vocês. E aí, geralmente eu faço um pacote desse tipo de serviço. Então, eu pego aquela gestante que está no final da gestação e aí a gente fala sobre consultoria de amamentação pré-parto. Pode ser na casa da família, como pode ser no meu consultório. E aí a gente conversa sobre tudo isso e muito mais. Aqui eu trouxe um resumo, né? E aí, depois disso, assim que o bebê nasce, posso ir na maternidade, mas prefiro que não, né? Porque aí ali a gente pode estar intervindo num serviço que não é nosso, né? Lá eles têm todo o auxílio. Mas eu sempre falo, chegou em casa da maternidade, me avisa. E aí vou lá fazer a consultoria a domicílio, com o bebê já no colo, e aí vou avaliar a mamada daquele bebê, que foi o que eu ensinei na última live. Vamos ver se o bebê está realmente mamando, se precisa ser estimulado, se precisa usar alguma técnica daquelas, tá? E aí, nesse segundo encontro, a gente combina o nosso terceiro encontro. E aí, o terceiro encontro, geralmente eu marco 15 dias depois que o bebê nasceu, pra gente pesar esse bebê. Se esse bebê tiver com peso de nascimento, sinal que tá tudo certo. E aí eu dou alta pra família, obviamente, pra que a gente continue falando no WhatsApp pra ver se tá tudo certo. Peço que mandem o peso do bebê sempre que vai no pediatra, pra gente continuar acompanhando. Então, é basicamente isso, tem muito mais. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Se eu falasse tudo que eu falo, eu ia ficar muito mais tempo aqui, tá? Gostaram da live? Eu convido vocês a entrarem no meu canal do Telegram, chama NutriKids, tá no link da bio. Então, vou sempre estar lembrando vocês das minhas lives. Vamos ter mais 3 lives para você que é estudante de nutrição e nutricionista, que quer trabalhar com esse público. E a próxima live vai ser de introdução alimentar, vai ser bem legal. Depois de criança e depois de adolescentes, tá? Que bom que gostou, Thaís. Espero que você aplique aí no seu público do SUS, né? Quando eu estagiei no SUS, a gente fez um grupo de amamentação. Eram rodas, né, que se fala, grupos de encontros. E aí a gente abordou tudo isso. E realmente faz toda a diferença. Percebam que se a mãe não sabe que o peito dela vai encher e ela não sabe como tirar esse leite, o bebê vai pro peito com o peito cheio, vai pegar naquele biquinho, vai machucar a mãe vai sentir dor, vai preferir dar mamadeira porque não dói e ela vai poder dormir porque ela vai estar tranquila, porque vai saber que o bebê está recebendo leite e aí esquece a amamentação. E às vezes era só ela saber como tirar esse leite. Então, nós nutricionistas trabalhamos já com prevenção, né? Prevenimos obesidade, prevenimos outras coisas e na amamentação a gente não trabalha com prevenção. E aqui na minha região eu consegui implantar isso, tem muitos casais grávidos que me procuram para esse tipo de serviço, o acompanhamento antes, durante e depois da amamentação. E muitos deles, graças a Deus, é sucesso. Não vou dizer 100% porque existem os casos que são desafiadores, que a gente faz 12 mil encontros e mesmo assim a gente não consegue por diversos fatores. Mas na maioria das vezes, ter essa conversa antes faz total diferença. Tá bom? Obrigada por vocês que estiveram aqui, agradeço de coração e até a próxima live. Tchau!